Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um curso, do WTIC, de Python básico. Estamos agora na nossa aula 3. Como a professora já deu spoiler, a gente vai ver sobre lógica de programação hoje. Aliás, não só lógica em si, mas como aplicar a lógica em Python no geral. Os sinais lógicos, e por isso é muito importante que vocês tenham assistido aquele vídeo que eu pedi no mural. Eu mandei o link do vídeo e quem não assistiu muito provavelmente vai ficar com dúvida nessa aula, mas não tem problema. Eu vou gravar, estou gravando aqui já. E aí, assim que eu liberar a aula, assistam de novo, porque lógica não é algo que se pega de primeira. Você tem que assistir umas 2 ou 3 vezes para conseguir entender. Então, vamos começar. Primeiro vamos ver um pouco dos operadores relacionais em lógica. O que são os operadores relacionais? São esses símbolos aqui, ó, de igual, diferente, menor, maior, menor que, menor igual a algo e maior igual a algo. Esses aqui são os nossos operadores relacionais. Eles nada mais são do que sinais, como se fossem sinais aritméticos. Só que esses sinais são usados na lógica. Então, o que cada um faz? Vamos entender aqui um por um, aqui, bem com calma. E se vocês forem tendo dúvida, pode ir mandando aí no chat que o Xavier vai pegando essas dúvidas. Beleza? Os dois primeiros. Aqui nessa sentença, eu estou dizendo 1 é igual a 1 e o Python retornou true. Por quê? Quando eu digo aqui que 1 é igual a 1, eu estou afirmando. Eu não estou perguntando, eu estou afirmando 1 é igual a 1. E aí o Python interpretador, ele sempre vai retornar uma afirmação com verdadeiro ou falso. E como essa afirmação aqui é verdadeira, ele retornou com true. Porque eu estou dizendo 1 é igual a 1. E isso é verdade, porque 1 é a mesma coisa que ele mesmo. Já aqui embaixo, eu estou dizendo o oposto, que 1 é diferente de 1. E por isso o Python retornou com false, porque eu estou afirmando o 1 é diferente de 1. Mas isso não é verdade, por isso o Python retorna com false. Então, na lógica, a gente sempre vai ter esses dois retornos, ou verdadeiro ou falso. Você escreve, indica a sentença para o Python e ele sempre vai retornar, ou verdadeiro ou falso. É assim que funciona. Nas próximas duas sentenças é que eu estou dizendo que 1 é maior do que 1. Essa sentença é falsa, porque 1 não é maior que ele mesmo, 1 é igual a ele mesmo, e por isso é falso. Aqui na próxima eu disse 1 é menor do que 1, que é falso também. Já entendeu por quê, né? Porque 1 ele não é menor que ele mesmo, ele é igual a ele mesmo. Próxima. Depois vocês leiam esse slide com calma, que eu estou explicando tudo direitinho aqui. Tá bom? Aqui nessa sentença eu estou dizendo que o 1 ele é maior ou igual a 1. E essa sentença é verdadeira, porque está dizendo é maior ou igual. Então, ele não é maior, mas ele é igual. Então, quando nós temos o ou, se um caso for verdadeiro, então a sentença toda é verdadeira. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, assistam o vídeo que eu deixei no mural, tá bom? É de suma importância assistir esse vídeo, para a gente não perder muito tempo só com lógica. Certo? Então aqui a sentença está dizendo o 1 é maior ou igual a 1, e por isso é verdadeiro. Se eu estivesse dizendo aqui o 1 é maior e igual a ele mesmo, seria uma sentença falsa, porque eu estou afirmando que ele é maior e igual. Não tem como algo ser maior e igual. Entendem? Então, ele não é maior e igual, ele é maior ou igual a 1. Como diz aqui. Da mesma forma aqui embaixo, 1 menor ou igual a 1. E o Python retorna verdadeiro. Então, a gente viu os operadores relacionais. Os operadores relacionais são esse aqui, ó. Igual, diferente, maior, menor, maior igual e menor igual. Esses são os operadores relacionais. E nós temos também os operadores lógicos, que nem eu tinha falado. E, ou, not, que é a negação. E temos também em Python o in
e o not in, que a gente usa em listas para verificar se um valor está dentro ou se ele não está dentro da lista, certo? Como eu falei, não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. O vídeo que eu enviei explica isso aqui perfeitamente. Sobre o in e o not in, já vamos ficar por dentro disso agora, para quando a gente chegar em lista, isso não ser um empecilho. O que ele está dizendo? Quando você cria uma sentença lógica com in, por exemplo, você está dizendo, vamos supor o valor 2, você quer verificar se o 2 está dentro de uma lista. O que é uma lista? Uma lista é isso aqui, ó. Isso daqui, ó, é uma lista. Esses colchetes aqui são uma lista. Então aqui dentro você pode colocar qualquer valor que você quiser, não qualquer coisa. Você pode colocar um objeto aqui dentro, você pode colocar variáveis, valores fixos, qualquer coisa você pode colocar aqui dentro. Então, quando nós temos, por exemplo, o valor 2 aqui dentro, aí nós queremos dizer, se nós queremos saber se o valor o 2 está dentro da lista, a gente usa o in. Eu não estou lembrado agora da sintaxe de como se faz isso. Eu não coloquei um exemplo também, mas é assim que funciona. Você diz para o Python, você pergunta, o 2 está dentro da lista? O 2 pertence à lista? É aí que entra o in. O in serve para isso. Ele pergunta ao Python se o valor que você quer está dentro da lista. E o not in, ele faz o oposto. Ele pergunta, o 2 não está dentro da lista? Então, aí o Python vai retornar com verdadeiro ou falso. Ele sempre vai fazer isso. Ou verdadeiro ou falso. Da seguinte forma. Como eu já toquei em assunto de lista, eu vou falar sobre isso aqui. Vamos supor que você quer capturar a idade de duas pessoas e quer guardar dentro de uma lista. Você tem aqui a idade 1. Você tem o seu input. Informe sua idade. E você... digitar aqui minha idade, né? 20. Aí você tem a sua idade 2. Input. Informe sua outra idade. Vou colocar aqui 30. Opa, aqui não. Aí. 30. Beleza, armazenou dentro de idade 1 o valor 20 e dentro de idade 2 o valor 30. Ok? Para você... vamos declarar uma lista, né? Já estava esquecendo. Vamos declarar aqui lista idades. Essa vai ser a nossa lista. Uma lista vazia. Então, para você inserir dados dentro da lista, independente de qual dado seja, pode ser um objeto, uma variável, qualquer coisa que você for adicionar dentro da lista, você tem que usar a seguinte sintaxe. Lista, você coloca o nome da sua lista primeiro, ponto, append. Esse método aqui, ó, ele é responsável por inserir dentro da lista que você quer o que for passado dentro dos parênteses. Então, aqui dentro dos parênteses, eu passo a minha idade 1, inserir na lista, vou dar um print aqui na lista, lista, idades, escrevi errado, print, lista, idades. Aí, ó o 20 aqui dentro. A lista era vazia, agora eu tenho 20. E agora eu vou inserir lista, vou copiar esse aqui. Lista idades, ponto, append, idade 2. Print. Tá vendo aqui? Agora nós temos o 20 e o 30. Percebe que ele armazenou as duas idades como string? Porque eu não fiz um cache. Eu não converti o valor que eu armazenei na variável para um valor inteiro. Então, por isso que ele armazenou como string. Sempre fiquem atentos a isso. Estruturas condicionais. O que são as estruturas condicionais? Dentro das estruturas condicionais que você tem os operadores lógicos e os operadores relacionais. Então, estrutura condicional é o que junta tudo isso numa linha. Não necessariamente numa linha, mas numa sequência de informações. Como é que eu posso dizer? Numa linha mesmo. Por exemplo, aqui. O que são as estruturas condicionais? If, elif e else em Python.
Essas são as três estruturas condicionais que nós temos. Espera que a pessoa tentando entrar aqui. Essas são as três estruturas condicionais que nós temos. Aqui, neste exemplo, o que eu estou falando? Se o número for maior do que 10 e o número for menor do que 20, eu vou printar a seguinte mensagem. Que número que é esse? É essa variável aqui. Ó. Então, o if quer dizer se. O elif quer dizer, se o que está aqui em cima não for satisfeito, faça o que está aqui embaixo. E o else quer dizer, se nada para cima for satisfeito, faça o que está aqui embaixo. Entenderam? Essa daqui é a saída do programa. Porque ó, nós temos aqui número igual a 10. Aí ele vem aqui na primeira verificação, o Python verifica. Esse número é maior do que 10? Não, ele é igual a 10. E esse número é menor do que 20? Sim, ele é menor do que 20. Só que, como aqui deu falso nessa sentença e aqui deu verdadeiro, como nós temos um AND aqui, a sentença toda fica falsa, de acordo com a tabela verdade. Quer ver? Agora, vou mostrar para vocês o programa da tabela verdade. Esse programa é do bom. Eu acho que eu tenho ele baixado aqui. Tem aqui, ó. Ó a tabela verdade aí, que bonito. Aqui, ó. Tabela AND. Quando nós temos... nós temos aqui, por exemplo... Assim, nós temos essa sentença aqui e essa sentença aqui. Essa sentença, num maior do que 10, será o nosso P. E essa sentença aqui, num menor que 20, é o nosso Q. Então, o que está falando aqui? P and Q. Só autorizar o pessoal aqui que está chegando. Então, como é que funciona, pessoal? Se essa sentença, se essa sentença aqui for verdadeira e essa sentença também for verdadeira, então o resultado é verdadeiro, correto? Ó, V, V, V. Então, o AND, como é que ele funciona? Todas as sentenças têm que ser verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. No nosso caso, o que aconteceu aqui? Ó? O Python está analisando, né? Se número, ou seja, se 10 for maior que 10, 10 é maior que 10? Não. 10 é igual a 10. Então deu falso. E número menor que 20, ou seja, 10 menor que 20, 10 é menor que 20? Sim, 10 é menor que 20. Deu verdadeiro. Então, se número é maior do que 10 e número é menor do que 20, print o número é maior do que 10 e menor do que 20. Só que, como a nossa primeira sentença deu falso, que foi aqui, ó, e a nossa segunda deu verdadeiro, que foi aqui, o resultado é falso. Então, essa primeira condição aqui, essa sentença não foi satisfeita. Então, a gente vai para o elif, que diz, se o que estiver acima não for satisfeito, faça isso. Então, o que o Python está vendo? Número é igual a 10? Sim, o número aqui, ó, ele é igual a 10. E por isso, a nossa saída aqui, ó, vai ser número, o print, número é igual a 10. E se o número fosse 30, por exemplo, ele ia cair nesse caso aqui, ó, o número é menor que 10. Vamos fazer um exemplo? Então, nossa sentença aqui, se o número for maior do que 10 e número menor que 20, ou seja, se tiver entre o 10 e o 20, eu falo o número é maior que 10 e menor que 20. Ou o número está entre 10 e 20. Se o número for igual a 10, print, o número é igual a 10. Então, como a situação acima não foi satisfeita, vem para esse elif aqui. Como isso aqui também não foi satisfeito, vem para esse daqui. Aí ele verifica, o número é menor que 10? Não, o número é maior que 10. Porque o 30 ele é maior que 10. Como não satisfazer isso aqui, ele vem para o último caso. E printa, o número é
maior que 10. E é assim que funciona o AND. Se fosse o OR, por exemplo, vamos aqui para a nossa tabela OR. A única ocasião onde a sentença será falsa é quando você tem o P e o Q como falso. Percebem aqui? F, F, dá F. Só que se você tiver pelo menos um caso que é verdadeiro, então toda a sentença é verdadeira. Por exemplo aqui, ó, se nós colocarmos o 10 aqui de novo, ele vai cair aqui. O número está entre 10 e 20. Por quê? Porque eu estou dizendo, ó, se o número for maior do que 10 ou número menor do que 20, print isso. Aí o Python analisa. O número é maior do que 10? Não. O número é 10, ele não é maior. Ele é igual. Falso. Número é menor do que 20? Sim. Verdadeiro. Então, cai aqui, ó. A sentença se torna verdadeira. Bom, o if funciona da seguinte forma. É a questão da indentação. O Python ele vem aqui e vê um if, né? Quando tem os dois pontos no final, ele entende que isso aqui é uma sentença. Aí ele vê aqui if, então vai ter uma sentença adiante. Aí ele vê a sentença tal, pá, vê os dois pontos. Finalizou a sentença. Aí ele entende, daqui para baixo vai ter alguma coisa para satisfazer a sentença aqui em cima. E aí ele verifica. Ele vê aqui o print, certo? Aí ele vai para a linha de baixo. Como ele vê que na linha de baixo a indentação está no nível hierárquico 1, ele fecha o if. Aqui o nosso print está no nível hierárquico 2, porque ele tem uma tabulação. Bem aqui, ó. Tá vendo? E aí o Python entende que o print está dentro do nosso if por causa dessa tabulação. Aí quando o Python vai para a próxima linha, ele vê que não tem nada escrito, que não tem nenhum comando escrito, e que a linha está no nível hierárquico 1, ele entende que daqui para cima o print pertence ao if. Da mesma forma para o elif. Aí ele vai descendo, ele vê aqui o elif. Aí ele vai ler o elif, vai ter uma sentença aqui na frente. Viu a sentença, viu o ponto, beleza, ele grava essa sentença na memória, entende, ó, daqui para baixo vai ter pelo menos um comando dizendo o que eu tenho que fazer. Aí ele vê aqui o print. Beleza, coloca na memória que ele vai ter que executar o print se esse elif for satisfeito. Quando ele vai para a próxima linha, nível hierárquico 1, ele encerra o elif. E assim funciona para todos os outros. Isso funciona para função, para laço, para qualquer estrutura em Python, é assim que funciona. Enfim, vamos continuar aqui. Aqui nos slides eu estou descrevendo o que está acontecendo aqui do lado no exemplo, né? Como eu falei nos slides, está bem mais detalhado o que eu estou dizendo. Vamos continuar. Aqui, ó, sobre as estruturas, né? O if, se satisfazer a condição, faça isso. Elif, se não satisfazer acima, ou seja, se a condição aqui, eu estou aqui no elif, né? Se isso daqui não for satisfeito, vai fazer isso. E se nenhum elif for satisfeito, ele vai fazer o else. Certo? Então, pensamento lógico é isso. Você coloca algumas condições e coloca algum retorno se não entrar em nenhuma das condições. Entendeu? Por exemplo, você pede para o usuário digitar um número. Aí você quer que, se ele digitar um número entre 10 e 20, ele printa isso. Se for um número menor que 10, ele printa isso. Se for um número igual a 10, ele printa isso. Se não entrar em nenhum desses casos, vai entrar nesse último caso, que o número é maior que 10. E é assim que vai funcionando. Sobre o vídeo, pode ter gente que não sabe do que eu estou falando. Cadê esse vídeo aqui, pessoal? Ó. Esse vídeo aqui que eu pedi para vocês assistirem. E tenho certeza que pouca gente assistiu, né? Porque não é muito legal. Mas se vocês não entenderem o que eu estiver falando aqui na aula, assistam esse vídeo. E depois, quando a aula estiver gravada, pronta, aqui no Google Classroom, quando eu soltar ela aqui, reassistam a aula, tá?
Porque lógica é muito importante. É literalmente o que faz o seu programa pensar, é o que faz o seu programa tomar decisões, certo? Então vocês têm que aprender isso querendo ou não. É de extrema importância. Atribuição condicional. Isso aqui é muito interessante. O que é uma atribuição condicional? Uma atribuição condicional basicamente é você colocar para a variável atribuir um valor dentro de uma estrutura condicional. Ou seja, a gente já viu como que a gente faz uma atribuição simples. Por exemplo, num recebe 10. Isso é uma atribuição simples. Uma atribuição condicional é uma atribuição simples dentro de um if. Entenderam? Só isso, sem segredo. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Se o número for igual a 10, o número vai receber 20. Então, se a minha variável num for igual a 10, o valor dela vai ser substituído por 20. Entendeu? E é isso que acontece aqui. Ó. Aqui é essa saída do programa. Né? Primeiro eu printo a minha variável num, que é o valor 10. E depois eu printo ela aqui embaixo, depois que ela passou por esse processo aqui. E tá 20, porque a variável é igual a 10 e por isso recebeu o valor 20. E se a variável fosse diferente de 10? Ia entrar nesse else aqui e ia receber o valor 50. Quer ver? Vamos fazer aqui na prática. Então, no momento, nosso num aqui está valendo 10. Assim que o Python chegar nesse if, o valor dele vai ser substituído, o valor 10 vai ser substituído pelo valor 20. Aqui, ó. Estão vendo? Então, eu atribuí o valor 10 ao num. O Python veio aqui, ó. Se num for igual a 10, num recebe 20. Se não, num recebe 50. Vamos colocar aqui num igual a 9, por exemplo. Vamos rodar. Aí é 9 e 50. Por quê? Python veio aqui, ó. Se num for igual a 10, num é diferente de 10. Então, vem para o else. O num vai lá e recebe 50. Então, aqui eu estou dizendo, ó, no exemplo ao lado, temos uma atribuição condicional, onde se o número for igual a 10, então o número recebe o valor 20. Do contrário, o número recebe o valor 50. Como o número era igual a 10, então o valor dele foi alterado para 20. Assim como mostra aqui a saída do problema. E esse aqui é o nosso desafio. Suponhamos a seguinte situação. Aqui você vai responder sua resposta, sua pergunta, Felipe. Uma empresa pede que você crie um programa para ela que cadastre o nome e o ID de duas pessoas, onde o ID de cada pessoa não pode se repetir. Caso repita, o ID deverá ser acrescentado em mais um para não haver conflito no banco de dados. Então esse aqui é o desafio de vocês. Se vocês não derem conta, não tem problema, vocês têm 10 minutos para fazer, tem até as 19h51. E para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que eu quero nesse programa, é mais ou menos uma saída assim, ó. Eu peço o nome, Arthur, peço o ID, 1. Nome, João, ID, 1. Aí depois eu printo o nome e o ID. Só que tá vendo aqui que eu printei aqui, ó, o nome, o ID do Arthur e o ID do João. Tá vendo que o ID do João tá 2? Por quê? Porque o programa viu que os dois IDs eram iguais, o programa entendeu isso e somou mais um ao ID do João, para não dar problema no banco de dados. Então esse daqui é o desafio de vocês. Vocês têm 10 minutos a partir de agora. Bom, então pessoal, se vocês fizeram um código parecido com isso aqui, deu certo. Não tem segredo. Olha aqui, ó. Primeiro eu capturei o nome do indivíduo, depois o ID do indivíduo 1, no caso, né? Depois o nome e ID do indivíduo 2. Aí aqui eu faço a validação, ó. Se ID2 foi igual a ID1, ou ID1 foi igual a ID2, tanto faz, ia dar a mesma coisa. Aí eu acrescento mais um no ID2. Eu poderia acrescentar mais um no ID1? Poderia. Ele seria diferente do ID2, não seria? Se eu acrescentasse mais um no ID1, ele seria, então aqui na saída seria 2 e 1, porque ele ia acrescentar 1 aqui, né? 1 mais 1, 2, e o 2 ia ser diferente do 1, então ia printar, certo? Tratamento de erro.
uma questão muito importante de programação e é o que define se seu programa é robusto o suficiente para qualquer um usar. O que é um tratamento de erro? Basicamente, ele impede que o usuário digite qualquer tranqueira no seu programa. Por exemplo, você vai lá e pergunta qual que é a sua idade. Aí o usuário digita A. O que vai acontecer com o seu programa? Vou mostrar aqui agora o que vai acontecer com o seu programa. É uma coisa muito bonita. Deixa eu comentar isso aqui também. Depois esse código vai estar disponível para vocês, tá, pessoal? Aí se vocês quiserem ir executando os trechos, é só ir tirando os comentários. Idade recebe input. Digite a sua idade. Deixa eu converter para inteiro. Print idade. Digite sua idade. A. Programa cracha. É isso que acontece. Dá um erro chamado value error. Aqui está dizendo que o valor informado ele é um valor inválido porque não existe um valor decimal, um valor inteiro decimal chamado A. E é verdade, não existe. A é uma letra, não um número. Então é para isso que existe o tratamento de erros. Ele previne que o seu programa crache, entendeu? Você pensa no que o usuário possivelmente poderia digitar ali e faz um tratamento para que, caso ele digite aquilo, o programa não retorne o erro. E como que a gente faz isso? Aqui eu estou mostrando o erro da entrada, né? Se você pedir uma idade e a pessoa digitar um A, por exemplo, dá esse erro do value error, que nem eu já falei. E para a gente fazer esse tratamento, é muito simples, bem simples mesmo. Tem dois métodos em Python que a gente consegue tratar a maioria dos casos, e a gente só vai ver esses dois aqui no curso, que são os métodos isNumeric e isAlpha. O que eles fazem? O isNumeric, ele verifica se a string que você passou é um número. Isso aí, a string. Ele não valida números, ele não valida números mesmo, ele valida só strings. Por quê? Não sei. Mas se você tentar passar um número para ele validar, olha o que acontece. Dá erro. Tá vendo aqui, ó? Erro de sintaxe, sintaxe inválida. Eu tentei validar aqui, ó, se o 2 é um número. A sintaxe é essa, a string, no caso aqui embaixo, né? A string, ponto, isNumeric. E o Python vai retornar com true ou false. E aqui, ó, eu tentei validar o 2, né? Verificar se o 2 é um número inteiro. Eu sei que o 2 é um número inteiro, mas eu tentei validar ele mesmo assim. E aqui, ó, deu erro de sintaxe. Então, para a gente fazer a validação, sempre nós temos que capturar os valores, primeiramente como strings. Então, isso daqui, ó, você não faz mais. Você não faz um cache no valor logo após ele ser capturado pelo input. Você não faz mais isso. Você primeiro recebe o valor com o input, armazena ele na variável, faz a validação e só aí que você converte ele para o tipo que você quer. Exemplo. Aqui eu dei um exemplo de um programa que verifica se o usuário é apto ou não apto para tirar a carteira de motorista. Aqui eu coloquei que para tirar a carteira de motorista você tem que ter uma idade maior ou igual a 18... Ah, tá pedindo zoom. Vou dar zoom aqui então. Aqui, ó, no programa. Aqui eu estou pedindo... Aliás, o que eu vou fazer aqui mesmo? Ah, sim. O meu programa, ele captura uma idade e verifica se a pessoa é ou não é apta para tirar a carteira de motorista. E eu peguei como base 18 anos, certo? Então, eu faço um if aqui. Se idade for maior ou igual a 18, você está apto para tirar a carteira de motorista. Se não, você não está apto para tirar. Aqui a primeira idade que eu informei foi 18 e retornou. Você está apto a tirar a carteira de motorista. Aqui eu informei a idade 16 e falou, você não está apto a tirar a carteira de motorista. Se a gente fosse refazer esse programinha, para ele ter tratamento de erro, ele ia ficar dessa forma aqui, ó. Primeiro nós iríamos capturar nossa idade como string, nós não íamos fazer um cache logo de cara nela.
Iríamos capturar aqui, ó, usar o input, capturar nossa idade, armazenar ele na variável idade, e a gente faz a validação aqui, ó. Se idade.isNumeric igual a false, printa, por favor, informe idade válida. O que isso quer dizer? Se a idade que informou, se o valor que estiver dentro da idade não for numérico, ou seja, se a função isNumeric retornar falso, se o valor dentro de idade não for numérico, o programa vai printar, por favor, informe idade válida. Se não, ou seja, se o valor aqui em cima, dentro de idade, for numérico, o programa vai fazer o cast e depois disso ele vai verificar, né, se a idade é maior ou igual a 18 ou se ela é menor que 18. Então, se a idade for maior ou igual a 18, você está apto. Do contrário, você não está apto. Beleza? O isalpha, ele verifica se a string que você passou, ela faz parte do alfabeto. Então, eu não consigo pensar no exemplo. Ah, já sei, nome. Vamos capturar aqui um nome. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu peço para o usuário digitar um nome e esse nome será armazenado dentro de uma variável. Até onde eu sei, não existe ninguém chamado 6, correto? Então, por isso a gente tem que validar se a entrada do usuário será uma entrada alfabética e não uma entrada numérica. Sacou? Então, vou rodar aqui o programa. Digite seu nome. Se eu digitar 6, por exemplo, nome inválido. Certo? Essa é uma das poucas validações que dá para você fazer com o nome. Né? Dá para você limitar a quantidade de casas também e por aí vai. Mas se eu digitar o nome correto aqui, ó, meu código printa o nome. Eu digitei o nome aqui, o Python verificou se é um nome, né? Ele falou se o que ele digitou, se a string que ele digitou faz parte do alfabeto, ele retorna true. E aí ele printa o nome. Certo, pessoal? Então, para isso que serve o isalpha e o isNumeric. São esses dois métodos que a gente vai usar aqui no curso para fazer as validações, os tratamentos de erro, a validação de entrada, né, que é assim que se chama, quando a gente captura um valor e valida ele. É validação de entrada o nome disso. Aqui, ó, o retorno desse programinha aqui, ó, do programa que verifica se você é apto para tirar a carteira de motorista. Aqui, ó, por favor, informe sua idade. Eu digitei um A. Aí o programa retornou, por favor, informe uma idade válida. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Aí, ó, digitei um A, por favor, informe uma idade válida. Isso aqui foi uma execução. A outra execução foi aqui, ó, por favor, informe sua idade. 20. E ele retornou, você está apto a tirar a carteira de motorista. Por quê? O Python, ele foi lá, verificou se eu digitei um número. Ok, digitei um número. Fez o cast e depois verificou se minha idade era maior ou igual a 18. É maior ou igual a 18. Então, printa. Entendeu? E como vocês viram aqui, dá pra gente colocar estruturas dentro de estruturas. Então aqui eu coloquei, teve um if, um else, e dentro do else tem outro if else. E por aí vai, dá pra você ir fazendo. Só não recomendo colocar muita estrutura uma dentro da outra, porque depois o código não fica legível, você acaba não sabendo o que você está fazendo lá dentro. Então é isso aí, pessoal. Terminamos aqui nossa aula de hoje. Espero que não tenham tido dúvidas. Agora vocês podem fazer o exercício de vocês. Eu já liberei aqui o formulário. Aqui atividades. Liberei aqui o formulário para vocês responderem. E também tem os desafios. Fiquem bastante atentos na hora de responder o formulário, porque sempre tem os peguinhas, tá, gente? Isso aí eu nunca vou tirar. Então, às vezes está faltando um ponto, ou uma letra, um caractere especial na resposta. Aí você erra porque você não prestou atenção. Certo? Então, fiquem atentos a isso aí. Respondam o formulário com calma, vocês têm 5 dias para fazer isso. Façam os desafios também, porque os desafios é que vão fazer vocês melhorarem na linguagem, né? É o que vão fazer vocês exercitarem, né? Porque sem exercitar não adianta. Vocês
não vão conseguir aprender. E agora tem uns exercícios bem bacanas. Aqui, Pedrão, você queria um desafio mais hard, né? Mais intenso. Temos aqui uns desafios bem interessantes, né? Eu vou ler aqui os desafios para vocês, porque teve gente que às vezes me perguntava algo porque eu não entendi o enunciado. Então eu vou ler aqui, tirar as dúvidas. Então, desafio número 1. Crie um novo projeto em Python com o nome maioridade.py. Então você vai lá, vai vir aqui, ó, File, New File, vai salvar o projeto, maioridade.py. Salvou e faz aqui o exercício. Beleza? Sem drama. É isso aí. E tem que fazer isso, tá, gente? Ah, outra coisa. Sigam o enunciado. Eu olho todos os exercícios. Se o seu exercício não seguir o enunciado, eu não vou conseguir te dar a nota total nos desafios. Entendeu? Semana passada eu falei que pode não estar correto o seu desafio, mas se a sua intenção estiver certa, eu considero. Mas se o seu exercício estiver rodando, mas não tiver nada a ver com o que eu pedi, eu não vou considerar. Entendeu? Siga o enunciado. E não me vem com o código pronto não, gente, por favor. Façam vocês mesmos na mão isso aqui, treinem, tá? A não ser quem já manja da linguagem, né? Aí, sei lá, vai copiando uns códigos aí e vai fazendo. Mas eu não recomendo, tá? Eu recomendo fazer tudo na mão, que é melhor. Ó, cria um novo projeto, número 2. Cria um novo projeto em Python com o nome parimpar.py. E nele faça um código que receba um número e diga se esse número é par ou ímpar. Simplesão. Só isso, sem segredo. Não precisa inventar, tá? É só um valor. Você usa um input e verifica se esse valor que você capturou com input é par ou ímpar. Número 3. Crie um novo projeto em Python com o nome temperatura.py. Aqui, ó, Pedrão, essa aqui é para você, ó. E nele faça um código que seja capaz de converter uma temperatura X, informada pelo usuário, para uma das 3 escalas termométricas a seguir: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, o que vai acontecer? O usuário vai... Primeira coisa, só siga os passos aqui que dá para você fazer. O programa, primeiro, ele tem que perguntar ao usuário qual que é a escala termométrica de entrada. Ou seja, a primeira temperatura que o usuário digitar vai ser em Celsius, Fahrenheit ou Kelvin? O programa tem que perguntar isso. Depois, o programa tem que capturar a temperatura que o usuário digitar. Primeira coisa, pergunta qual que será a escala termométrica de entrada. Depois pergunta qual é a temperatura dessa escala termométrica. 3. Logo a seguir, o programa deverá perguntar ao usuário para qual escala a temperatura será convertida. Então, vamos supor, eu tenho aqui embaixo. Primeiro eu pergunto, qual escala? Aí o usuário responde, Celsius. Qual a temperatura? 60. Para qual escala você quer converter 60 graus Celsius? Aí o usuário responde, Fahrenheit. E aí tem que ter essa conversão aqui. Se vocês não souberem como fazer essa conversão, é só pesquisar na internet a fórmula, é facinho. A fórmula é de menos. Beleza? E por fim, o programa deverá mostrar na tela a temperatura inicial informada e a temperatura final convertida, do mesmo jeito que tem nesse print aqui. Então aqui nós temos a temperatura inicial, 60 graus Celsius, que foi convertida em 140 graus Fahrenheit. Beleza? Só isso aí. Número 4. Perguntas e respostas. Não tem segredo. Quais são os operadores relacionais, o que cada um representa? Quais são os operadores lógicos, o que cada um representa? O que são estruturas condicionais? Explique. Tá tudo nos slides. Não sabe a resposta? Vai para os slides. Lê os slides que você vai saber na hora. Só não copie e cola, tá? Porque aí também é demais. Só não copie e cola. Próximo, 5. Crie um novo projeto em Python com o nome ordemdecrescente.py e nele faça um código que leia 3 números não negativos e print em ordem decrescente. Então você vai ler 3 números não negativos e printar em ordem decrescente. Só isso. Não tem segredo, gente. Só isso. Então, eu aumentei um pouco a dificuldade, sim, dos exercícios. Não intencionalmente, mas é porque quando a gente coloca lógica no meio,
vai ficando um pouquinho mais difícil mesmo, só que é aí que você começa a sentir gosto pela linguagem. Na minha opinião, eu acho que esse daqui vai ser o mais trabalhoso para vocês, eu acho que vai ser esse 5 aqui. Porque eu coloquei algumas limitações e tal, parece pequeno, mas quando você for fazer, você vai ver que ele vai ficar um pouco grande. Então é isso aí, pessoal. Façam com calma, vocês têm 5 dias para entregar. Então, pessoal, terminamos aqui nossa aula. Até quarta-feira que vem.